tudo bom? Então, dando continuidade já aqui à nossa série de vídeos, no primeiro vídeo eu tentei falar um pouquinho sobre, na verdade, fazer um panorama, né, sobre a situação aí da epidemia de Covid-19, como que essa crise sanitária aí está colocando alguns desafios para o Brasil e para o mundo, né? Então trouxe aí alguns desafios do ponto de vista mais da saúde e eu caracterizei um pouco aí como é que se dá esse vírus e tudo mais. E agora eu quero trazer assim essa ideia de que será que essa crise sanitária também já é uma crise de direitos humanos, né? Ou seja, o que vai ter repercussões para o estado dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Então, essa crise tem já trazido a necessidade dos estados pensarem respostas, né, rápidas para o que está sendo, para a crise que está sendo anunciada, né? Então, os estados têm, por exemplo, adotado medidas como restrição de circulação de pessoas, com base nas orientações da OMS, orientado ao isolamento social, alguns de forma, inclusive, mais autoritária, com o uso de policiamento. E isso, de fato, nesse momento tem se mostrado efetivo, tendo em vista que é a única medida que a gente tem para tentar frear um pouco a disseminação dessa doença, né? Porém, eu acho que é importante a gente pensar que a forma como os estados vão responder a essa crise, ela vai ser fundamental para o futuro mesmo da humanidade, de cada país, o futuro da gente enquanto nação brasileira. E essa resposta ela precisa estar ancorada numa perspectiva que respeite também os direitos humanos e que não exceda, né? Então, a forma como o Estado vai estar oferecendo essas respostas, ela é fundamental. E a gente precisa pensar nisso, acho que já desde agora. Nesse sentido, eu vou trazer agora um relatório da Anistia Internacional, que é um movimento de direitos humanos do mundo inteiro, que trabalha com a defesa dos direitos humanos, né, no mundo inteiro, e que fez esse documento mais pensando especificamente a realidade da América Latina, né, quais são os principais desafios nessas respostas para os países da América Latina. Mas eu acho que, de modo geral, dá para a gente pensar isso de uma forma mais ampla para a realidade brasileira, porque os desafios são muito próximos, e para o mundo como um todo. Então, foram levantadas algumas medidas que o Estado deve tomar, né, levando em consideração a perspectiva dos direitos humanos e o cumprimento de uma série de tratados internacionais de direitos humanos, do qual os Estados são signatários, inclusive o Estado brasileiro. Então, eu vou destacar aqui algumas coisas que a gente pode pensar como importantes na hora do planejamento dessa resposta do Estado frente a essa crise sanitária, mas que é uma crise social, uma crise que já vai ter repercussões econômicas e políticas também, né? Então, a primeira medida que o relatório destaca, que eu acho que é muito importante, é não discriminar. Isso é muito importante. A resposta para a Covid ela não pode implicar numa discriminação de qualquer tipo, né, de qualquer, ou mesmo uma atribuição de um estigma a uma população específica. Até fazendo uma articulação aí com a epidemia da AIDS, né, na década de 80, do vírus do HIV, no início da epidemia, inclusive, houve essa criação do estigma, como se o vírus fosse associado a um determinado tipo de população e tudo mais, e a gente sabe quanto isso contribuiu para um atraso na resposta do Estado, e também para uma estigmatização até hoje de uma população que já é vulnerabilizada e estigmatizada como a população LGBT, né? Então, não é o momento da gente atribuir um estigma que não vai ajudar em nada, e qualquer resposta planejada pelo Estado deve partir do princípio da igualdade, que é um princípio que é descrito em muitos tratados, inúmeros tratados internacionais de direitos humanos. Então, não deve haver discriminação de populações, e discriminação também no sentido de o acesso a vacinas, a possíveis medicamentos que eventualmente venham a ser desenvolvidos para a Covid-19. Né? Então, também não devemos trabalhar com essa ideia. Inclusive, a OMS lançou uma cartilha recentemente falando dessa ideia, de como a gente deve se referir, por exemplo, ao vírus, à Covid-19. Não chamando, por exemplo, como o Trump fez, de vírus chinês, trazendo essa dimensão aí de um estigma, né? Porque isso, na verdade, vai impactar negativamente, inclusive na resposta a essa epidemia, né, que está colocada. Também a crise não é justificativa para que os estados adotem medidas de isolamento de determinadas populações de forma compulsória, né? Então, essas medidas precisam ser legítimas, necessárias e proporcionais, e não devem implicar numa discriminação
por qualquer tipo, seja de origem étnica, por situação socioeconômica, raça, status migratório ou qualquer outra categoria. Então a gente tem que ficar muito atento, o Estado tem que ficar muito atento ao tipo de medida de saúde pública que ele vai implementar também. A segunda medida trazida pelo relatório, ela tem a ver com não deixar para trás os setores mais vulnerabilizados, né, vulneráveis. A gente sabe que no mundo todo tem vários conflitos, vários fluxos de imigração, tem a questão dos refugiados, mais especificamente no nosso país a gente tem as populações mais vulneráveis, como a população em situação de rua, as populações de periferias, a população indígena, a população quilombola. Então essas populações elas têm uma vulnerabilidade muito maior para essa doença, para essa infecção, e o Estado precisa considerar isso no momento de planejar suas respostas. Então não dá para a gente pensar uma resposta que não possa ser implementada, enfim, adotada pela maior parte da população, né? O que não leva em consideração essas populações vulneráveis. E aí, nesse sentido, o Estado precisa agir para que essas populações sejam asseguradas de alguma forma, né? Então, também não dá para a gente pensar as medidas de saúde como testagem e quarentena, mas a gente não pode impedir ninguém, por exemplo, de pedir asilo ou deportar alguém que esteja suspeito, né, para um país com risco eminente e tal. A terceira medida trazida aí pelo relatório é não recorrer à repressão ou força excessiva no policiamento de medidas de saúde pública. Então é muito importante a gente entender que realmente em situações de emergência como essa, da epidemia de Covid-19, onde o Estado decreta estado de calamidade pública, é uma situação de emergência em saúde pública, algumas medidas de saúde elas podem ser adotadas no sentido de restringir temporariamente algumas liberdades individuais. Nesse sentido, o direito coletivo à saúde, consequentemente à vida, ele sobressai, ele tem uma precedência em relação a algumas liberdades individuais, como o direito de ir e vir, por exemplo. Agora, é óbvio que isso também não pode ser tomado como uma justificativa para que o Estado viole de forma intencional e desnecessária e desproporcional os direitos das pessoas, né? E inclusive usando de força policial ou de força excessiva nesse controle aí das medidas. Então, essa resposta ela precisa ser proporcional, necessária e temporária. Ela não justifica o uso excessivo de força no policiamento dessas medidas e também não cabe nenhum tipo de prática praticada pelo Estado que vá contra a dignidade das pessoas, né? Que ataque diretamente a dignidade da pessoa humana enquanto princípio, né? Basilar aí dos direitos humanos, como por exemplo a tortura ou outros tratamentos degradantes e também detenções arbitrárias, né? Então, por mais que seja um estado de emergência, em que realmente algumas medidas precisam ser executadas, isso não implica numa anulação das pessoas enquanto sujeito de direito, né? E o Estado não pode também fazer qualquer coisa e implementar medidas a qualquer custo. A quarta medida trazida aí pelo relatório é não limitar o acesso a medidas preventivas ou informações baseadas em evidência. Isso também é muito importante, porque no momento como esse, a comunicação de risco, como a gente fala na saúde, ela é fundamental para que a sociedade entenda o que está acontecendo, principalmente numa situação como essa que a sociedade precisa cooperar para que as medidas sejam efetivas. Então, para isso, ela não pode não pode haver uma restrição do acesso à informação e também essa informação tem que estar baseada em evidências, em fatos científicos comprovados, né? E isso é papel da mídia, mas é papel também do Estado essa comunicação. A quinta medida recomendada pelo relatório tem a ver com a garantia do acesso aos direitos trabalhistas e à previdência e assistência social. Então, num contexto como esse, de crise, a gente sabe que muitas pessoas estão aí no mercado informal de trabalho, ou têm uma renda baixa, ou são autônomos e dependem do seu trabalho para ter algum tipo de renda. Então, essas pessoas realmente vão precisar de políticas do Estado, de um apoio do Estado, para que elas não passem fome e para que elas possam, de fato, aderir às medidas aí de saúde pública. Senão, a catástrofe vai ser muito maior do que causada também pela epidemia aí da Covid-19.
Então, ele precisa garantir políticas de renda mínima para os trabalhadores. Essas medidas devem ser planejadas já aproveitando, inclusive, os mecanismos que já existem e que visem assegurar o acesso aos direitos trabalhistas, né, previdenciários e de assistência social. Somente assim essa parcela dos trabalhadores poderá aderir, né, a essas medidas aí de saúde pública. O importante é a garantia do acesso universal ao fornecimento de água e ao saneamento básico, o que é um problema no país, e a assistência à saúde também, e praticando aí a cooperação internacional. Então a gente sabe da importância da água como direito, inclusive um direito humano, e a gente sabe que o saneamento básico e as condições de moradia e de vida, elas influenciam diretamente na vulnerabilidade que a população vai ter a essa doença ou a outras, né? Que, como eu disse, não é só a Covid que está aí. Num cenário de sobrecarga do sistema de saúde, as outras doenças também vão ter dificuldade para encontrar algum tipo de assistência. Então, o direito, por exemplo, à água, inclusive para as pessoas poderem lavar as mãos, para poder adotar as medidas que estão sendo recomendadas, ele é fundamental. O saneamento básico, ele é um pouco mais complicado porque você não constrói de uma hora para outra, mas é uma coisa que já deveria estar como dada, né, no nosso país. Infelizmente não está. E ainda está longe de se efetivar como uma realidade para todas as regiões. E a questão aí do direito à saúde também, fundamental. A gente tem um sistema universal, com acesso que se pretende universal. A gente sabe que não é 100% universal, não chega a todas as áreas do país gigante que a gente tem, mas é um sistema que também tem várias barreiras de acesso que estão colocadas, mas é a política de saúde que a gente tem, e no momento como esse as pessoas precisam ter o acesso a esse sistema de saúde, né? E aí a cooperação internacional também é importante, inclusive a cooperação entre países, a cooperação com a OMS, com a UPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Principalmente em países que têm sistemas mais frágeis de saúde, sistemas de vigilância frágeis. É importante essa cooperação internacional no sentido de estruturar uma resposta mais efetiva. A sétima medida que o relatório coloca, que é muito importante, é que essa resposta do Estado ela também seja planejada pensando por uma perspectiva do gênero, né, trazendo esse enfoque de gênero. Então, a gente sabe aí que essas medidas de isolamento social, de restrição de circulação, elas podem colocar as mulheres e as meninas em um risco aumentado de violência. Porque a gente sabe, inclusive, que o fenômeno da violência contra a mulher, ele se dá muito mais no espaço do doméstico, né? No espaço privado das casas, dos domicílios. Então, num momento como esse risco ele pode aumentar, tendo em vista, inclusive, que a mulher já é colocada historicamente como a figura que é aquela que vai cuidar, aquela que é do espaço privado, né? Aquela que vai prover as condições de subsistência da família. Então, isso implica também numa sobrecarga num momento como essa, que a gente tem que levar em consideração. O Estado tem que pensar formas de garantir, ou pelo menos tentar garantir, a segurança dessas mulheres, que muitas vezes em casa é o ambiente de maior risco, né, que está colocado. Além disso também, a gente tem que pensar na questão das mulheres e das meninas grávidas, que podem enfrentar limitações adicionais para o acesso, né, aos serviços de saúde, além do risco aumentado aí de mortalidade materna e infantil, né? Tendo em vista esse cenário aí de crise do sistema de saúde que pode se apresentar aí daqui a alguns meses. Então, isso também é uma coisa importante que a gente não deve pensar e planejar já desde agora. Essas medidas aí devem ser pensadas a partir também desse enfoque de gênero e eu diria também de raça, porque também a gente sabe que a população negra tem especificidades, inclusive especificidades no acesso aos serviços de saúde e nas formas também de vida, nas condições de vida, e isso precisa ser pensado também por essa perspectiva, no momento de pensar uma resposta do Estado. Aí a última medida recomendada por esse relatório é proteger o direito das pessoas à privacidade. Então, na saúde a gente sabe que o direito à privacidade ele é uma coisa fundamental. Então, assim, óbvio que a gente tem que ter uma base de informações epidemiológicas, inclusive para a gente conseguir fazer uma análise do que está acontecendo, da situação, mas essas informações do âmbito da saúde, elas precisam ser sigilosas, né? Inclusive tem leis que colocam essa garantia. E a gente sabe que a divulgação de determinadas informações pode contribuir
para um aumento de violência contra grupos específicos, para fenômenos de estigmatização e também para um impacto negativo de modo geral para a crise, né? Então, os estados precisam proteger as informações pessoais dos pacientes e a sua dignidade. Qualquer medida de vigilância ou rastreamento ela deve ser legítima, necessária, proporcional e não discriminatória. É justamente isso, né? Não deve implicar numa discriminação de pessoas, seja por portar o vírus, seja por estar doente, seja por qualquer outro tipo de situação. E aí, gente, eu trouxe essas medidas aí trazidas, recomendadas por esse relatório da Anistia, muito mais para a gente pensar num momento como esse, da importância mesmo dos direitos humanos, da gente não abrir mão disso, nem nunca, mas principalmente num momento de crise como esse que está colocado. E aí a gente sabe também que essa crise ela não vai afetar as pessoas da mesma maneira. A gente sabe que num momento como esse as desigualdades da nossa sociedade elas se explicitam muito e a gente vê como essas cadeias diferentes de opressões vão operando, né, vão colocando pessoas em maior vulnerabilidade. A gente sabe que essa doença ela inicialmente começa por uma população economicamente mais desenvolvida, digamos assim, né, com maior capacidade econômica, mas a gente sabe que isso tende, assim como as outras epidemias, como a epidemia de HIV, como, enfim, a ir a mudar no decorrer do tempo e afetar proporcionalmente de forma muito mais intensa as populações mais vulneráveis. Então, a gente tem que pensar a nossa resposta tentando prevenir também isso e tentando ver medidas que possam mitigar esses efeitos, né? Já que isso também é fruto de uma construção de um país extremamente desigual, né? Com uma concentração de renda absurda na mão de algumas pessoas. Além disso, também eu acho que essa crise é uma oportunidade para que os governos reconheçam a importância dos sistemas de seguridade social e aí dentro disso os sistemas universais de saúde, né? A seguridade social enquanto um princípio estruturante aí das políticas sociais e os sistemas universais de saúde como realmente aquela porta de frente que pode nos salvar até, eu diria, num momento como esse, de uma situação como essa. Então, um sistema público universal como o SUS é um momento para a gente olhar para o SUS e entender a importância dele. Eu vou falar disso melhor no último vídeo. E eu acho que também é um momento de crise como esse, também é uma oportunidade para a gente repensar de um modo geral o papel do Estado, né? E como se dá essa relação aí com o mercado e quais as influências dos interesses econômicos e da agenda do governo, porque isso inclusive vai ficar muito, muito claro agora. A gente está vendo aí quais são os interesses das pastas da economia, dos interesses privados mesmo que atravessam as ações governamentais, no sentido inclusive de voltar à normalidade, o que é um absurdo, né? Então, é um momento da gente pensar aí será que esse Estado é neoliberal, de intervenção mínima, de um mercado regula tudo e tudo mais, será que ele realmente é capaz de oferecer respostas nos momentos como esse? Não é. Pelo menos para a saúde não é. Isso a gente pode dizer com clareza e a gente está vendo isso. No momento como esse, a gente precisa da ação do Estado. Da ação do Estado forte, do Estado que realmente tem a capacidade de gestão e capacidade de construir uma resposta integrada entre as suas várias áreas para dar conta da complexidade disso. Então, a gente tem que pensar realmente se o modelo que a gente tem adotado de sociedade, modelo econômico, modelo de Estado, ele de fato ele é compatível com a vida mesmo, eu diria. É um momento para a gente repensar um pouco sobre isso. Então, são essas as ideias que eu queria lançar e eu espero que contamine o máximo de pessoas positivamente nesse vídeo.